Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 29 de julho de 2026, Ancião do Distrito Péricles. Boa noite, amados irmãos, boa noite, amadas irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais uma Palavra Pastoral Semanal. A nossa palavra para hoje, ela encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 9, que nos diz: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Tem como título para essa palavra pastoral a seguinte mensagem dada pelo nosso apóstolo: advertência contra a justiça, e como mensagem, não desprezarmos outras pessoas. Essa parábola contada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ela tem como objetivo mostrar para as pessoas o quanto que elas confiam na sua própria justiça e desprezam as outras. O Senhor Jesus nos ensina nessa parábola do fariseu e do publicano que muitas vezes nós, conhecedor da palavra de Deus, do Evangelho, muitas vezes confiamos em nossa própria justiça. Mas o Senhor nos mostra que isso é um grande erro, porque perante Deus todos nós somos iguais. Para entendermos o contexto desta história contada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, é importante conhecermos um pouco desses dois personagens, o fariseu e o publicano. O fariseu aqui, contado na história pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ele representa aquela pessoa que se acha espiritualmente superior ao seu próximo. E ele usa a sua religião para se exaltar. Ele se mostra diante de Deus como uma pessoa piedosa, ele se mostra como uma pessoa que conhece os mandamentos de Deus e que segue as leis. Ele se mostra diante de Deus como uma pessoa que jejuma, que entrega o seu dízimo, as suas ofertas ao amado Deus. Mas as suas atitudes e as suas ações, é isso que Jesus destaca nessa história. Por isso ele diz que essa parábola ela é contada a um pequeno grupo, ou seja, ele não generaliza todos os fariseus, mas alguns que se acham superior, que se acham maior do que o seu próximo. Então esse é o fariseu, aquele que se exalta diante de Deus pelas suas ações, pelas suas palavras, e se mostra que ele é superior ao seu próximo, né? E quem é o publicano, o qual Jesus aqui nos conta? O publicano é aquele que é o cobrador de imposto, visto pela sociedade como um pecador, mas que diante de Deus ele reconhece seus erros. E por isso, ao se dirigir ao templo, diz a Sagrada Escritura, que ele humildemente não levanta os seus olhos para os céus e simplesmente reconhece os seus erros e roga ao amado Deus pela sua misericórdia divina, ao contrário do publicano, que ele elogia a si mesmo. O que é que nós podemos aprender, amados irmãos, desta história contada pelo próprio Senhor Jesus Cristo? Jesus nos mostra que nós não podemos confiar em nossa própria justiça, né? Pois nós não somos juízes, nem julgadores do nosso próximo, mas que nós devemos sermos humildes diante de Deus, diante dos nossos irmãos, e que todos somos pecadores, e que todos nós somos merecedores da sua misericórdia e buscamos essa misericórdia, esse arrependimento. Por isso Jesus Cristo nos ensina nessa parábola que ao
buscarmos o amado Deus, nós devemos sempre buscarmos a sua justiça e não a nossa justiça. Por isso o Senhor nos ensina a sermos humildes com os nossos irmãos, não como o fariseu que aqui o Senhor Jesus destaca as suas ações e as suas palavras. Porque todos nós somos dependentes da misericórdia de Deus por sermos pecadores, por cometermos os nossos erros, e por isso nós somos dependentes da graça divina de Deus. E o que a gente vê aqui nessa pequena parábola, nessa história que Jesus nos conta, é que não podemos desprezar o nosso irmão. E Jesus Cristo, quando ele conta essa história, ele não generaliza a todos os fariseus, mas a um pequeno grupo que se coloca acima do seu próximo, que se coloca melhor do que o seu próximo. E a palavra de hoje nos ensina que nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, o nosso apóstolo maior nos faz uma pergunta: como que está a nossa piedade para com os nossos irmãos? Ele quer saber como que está a nossa fé, como é que está o nosso amor, como é que está o nosso coração para com Deus. Se levamos a paz, se levamos a misericórdia para aqueles que precisam e que necessitam. Essa é a pergunta que o nosso apóstolo maior hoje nos faz nesta palavra. Como que está a minha fé? Como que está o meu amor? Eu amo a Deus de coração? Eu levo a paz ao meu próximo? E por isso, amados irmãos, Jesus nos ensina nesta palavra que devemos sermos humildes, não sermos juízes, não sermos julgadores, porque todos nós somos merecedores da misericórdia divina de Deus e por isso nós a procuramos. Então, dentro desse contexto, dentro dessa parábola, devemos nos colocarmos como publicano, reconhecermos os nossos erros, reconhecermos os nossos pecados e principalmente buscar a Deus, porque é dele que vem toda a graça, é dele que vem todo o perdão, é dele que vem toda a reconciliação, porque pela graça divina é que nós podemos alcançar a salvação da nossa alma. E por isso, amados irmãos, não despreze as pessoas, diz o nosso apóstolo maior, porque elas têm uma fé diferente da nossa, porque elas têm um segmento diferente do nosso, porque o maior objetivo de Deus é salvar a todos. E desprezar o nosso próximo é desprezarmos a nós mesmos, porque nós sabemos que somos dependentes da graça divina de Deus. Por isso, amados irmãos, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina nessa palavra, não queremos sermos como o fariseu. Devemos observar o que falamos, devemos observar as nossas ações, porque é como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Nós somos reconhecidos no mundo lá fora, perante a sociedade, pelo nosso amor. E como diz a palavra de hoje, cremos que Deus é aquele que é misericordioso para com todos, e que a salvação é para todos, e que a misericórdia de Deus é para todos. Por isso, amados irmãos, não coloquemos no coração que somos maior do que o nosso próximo, ou que o desprezamos porque ele é diferente de nós, porque a sua religião, a sua cor, a sua qualidade de vida seja diferente da nossa. Ao contrário, perante Deus, todos nós somos iguais. Por isso, devemos sermos piedosos uns para com os outros, e não nos colocarmos acima dos demais, e conhecer e reconhecer que também somos
somos dependentes da graça de Deus. Por isso, Jesus Cristo, ao contar essa parábola, ele nos repreende que devemos deixar o orgulho e o desprezo e não julgarmos as pessoas que são menores do que nós, porque diante de Deus todos nós somos iguais. Esse é o grande significado dessa palavra para nós. É um perigo, amados irmãos, as pessoas se acharem autossuficientes e desprezarem os outros, pois a verdadeira humildade é o que agrada a Deus de coração. E para isso, para alcançarmos a salvação da nossa alma, é preciso olharmos para o nosso irmão de igual para igual e saber que juntos, todos nós, um dia seremos levados pelo próprio Senhor Jesus Cristo para fazermos morada em sua casa. E para isso, essa palavra nos ensina que o bem é aquele que combate o mal. Então, se guardarmos todo esse ensinamento que o Senhor nos ensina, com certeza, no dia da vinda do Senhor, faremos parte da primeira ressurreição. Até aqui, muito obrigado e até o nosso próximo encontro, assim, se Deus quiser.